Boa noite, que a paz do Senhor seja sobre você, sua casa, sua família. Passando aqui para desejar para você uma excelente sexta-feira, depois de uma semana cansativa, depois de uma semana talvez exaustiva para algumas pessoas. Chegou a sexta-feira e que nós venhamos nos regozijar na presença do Senhor em todo o tempo. Irmãos, aqui quem vos fala é a Dayana Gonçalves e esse é o nosso devocional, porta-voz da verdade. E o nosso devocional de hoje está no livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1, que está escrito assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, o Senhor estava ensinando algo poderoso para o profeta Jeremias, mas isso não se limitou a ele, veio também para nós até os dias de hoje. O Senhor nos ensina algo poderoso com essa palavra, e o Senhor fez que Jeremias ele descesse à casa do oleiro para que ele pudesse ver com seus próprios olhos como um vaso ele era criado, como um vaso é moldado nas mãos do oleiro. Quantas vezes nós olhamos para um vaso de honra, um vaso talvez que está até na estante da sua casa, um vaso que às vezes nós colocamos flores, colocamos objetos bonitos, mas nós nos esquecemos que aquele vaso, ele já foi barro, e aquele vaso que é tão bonito aos nossos olhos, ele já foi moldado e ele teve que passar por um processo. E quantas vezes as pessoas olham para nós e talvez vê algo belo e bonito, mas os nossos processos, a forma em que Deus nos moldou, isso só Deus é capaz de enxergar, só Deus conhece de verdade o que foi necessário, que muitas vezes muitas coisas que nós passamos para que hoje nós podemos ser um vaso nas mãos do Senhor. E o Senhor convidou Jeremias para ir até lá, até a casa do oleiro, ver como aquele vaso era formado. E aquele oleiro, ele pegava aquele barro e ele ia modelando aquele barro, até que aquele barro ele se tornasse em um vaso. E o Senhor quer fazer isso de nós, nos modelar, nos transformar, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Interessante é isso, que aquele oleiro, ele não fez um vaso igual aquele que se quebrou, mas ele fez um novo vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. O vaso que aquele oleiro fez foi um vaso que era agradável aos seus olhos, e o Senhor quer fazer isso de nós, quer nos moldar, conforme Ele quer, conforme Ele deseja. Mas, irmãos, eu não vou mentir para você e falar que é fácil passar pelo processo desse vaso, porque nós somos moldados pelo Senhor e isso é dolorido. Por mais que isso seja para o nosso bem no dia de amanhã, por mais que ainda nós não entendemos muitas coisas que nos acontecem, esse processo é doloroso. É difícil quando nós somos pessoas rancorosas, pessoas difíceis de lidar, e o Senhor tem que nos moldar, nos fazer passar por situações em que nós vamos ser forjados, nós vamos ser transformados, ser moldados pela mão do Senhor. Esse é um processo que dói, mas é um processo necessário. O interessante é que aquele vaso, ele quebrou na mão do oleiro. Aquele vaso, talvez tinha alguma pedrinha ali que estava desconstruindo aquele vaso. Algo aconteceu que aquele vaso ele veio se quebrar. E também nós, quantas vezes nós nos quebramos, nós nos frustramos,
mas nós estamos nas mãos do Senhor. E quando nós estamos nas mãos do Senhor, até aquilo que parece perdido, para Deus tem solução. Até aquilo que as pessoas olham e vê que não tem mais solução, Deus ainda tem uma forma de fazer aquele barro quebrado ser um vaso de honra, um vaso que vai agradar os olhos daqueles que vão olhar para aquele vaso, um vaso de valor, um vaso valoroso. E talvez você está passando pelo processo de ser moldado e moldada por Deus. Eu quero te encorajar a se submeter a esse processo, porque se Deus está te moldando, significa que você vai ser um vaso de honra. Você vai ser um vaso que vai agradar aos olhos do teu Criador. Talvez não vai ser o vaso que você quer ser, mas é o vaso que Deus quer que você seja. E acredite, Deus sabe o que é melhor para você. Então, permita ser moldada pelas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Que você venha dizer para o Senhor: Pai, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Quebra as minhas vontades, quebra as minhas expectativas e faz de mim, Senhor, algo novo em tuas mãos. Faz o teu querer, faça a tua vontade, Senhor, mas me ajuda durante esse processo, porque não é um processo fácil, é um processo difícil. Deserto, ninguém quer ficar no deserto. Todo mundo quer sair do deserto. Ninguém quer ficar no deserto, mas todo mundo quer chegar onde o deserto te permite ir. Ninguém quer passar pela dor, mas todo mundo quer as vitórias que você conquista após um momento de dor. E que você venha pedir a direção do Senhor, que você venha pedir ao Senhor que te ajude, te auxilie e que te ajude nesse processo que para você é difícil. E esse é o nosso devocional de hoje, que o Senhor venha ministrar algo em seu coração. Em nome de Jesus, amém.